Olá, gente, sejam bem-vindos. Vamos entrando. Olá, Sil, seja bem-vinda. Que bom te ter aqui. A gente pode ir mandando o aviãozinho para convidar as pessoas, tá? Vou esperar mais gente chegar para sinalizar. Hoje eu ia fazer essa live com a Ju, que é advogada, para falar como que o burnout, né, ou essa síndrome do esgotamento profissional, como que ela afeta no ambiente de trabalho. E ela teve um imprevisto, então eu falei que eu ia entrar para conversar um pouquinho com vocês, como nós realizamos uma divulgação e honrando, né, quem se programou, quem está aqui com a gente vai seguir com essa live. E na próxima semana a gente faz juntas, eu e a Ju, mas é muito bom ter vocês aqui. Hoje a gente vai falar da síndrome do burnout, que também é conhecida como a síndrome do esgotamento emocional profissional, e que eu gosto bastante, particularmente, de trazer essa atenção para as pessoas, do que é isso, do que ela causa, do que ela nos gera, quais são os sintomas e principalmente como que a gente pode fazer para prevenir. Então, gostaria de ouvir de vocês, vocês estão me ouvindo bem? Tá bom o som? A conexão? E vou agradecendo a presença. E a qualquer momento vocês podem enviar aí comentários, perguntas, tá? Para que a gente possa responder aqui, que a gente possa interagir. O objetivo aqui é um bate-papo e trazer conteúdo e conhecimento para vocês, para trabalhar nessa questão da prevenção mesmo, né? Essas lives que estavam programadas durante esse mês de setembro com a Ju, tem o objetivo da valorização da vida, que é o mês de setembro amarelo, o qual a gente tem essa campanha, né, para que a gente valorize a vida, para a prevenção do suicídio, consequentemente prevenir a questão das doenças emocionais, mentais, como a depressão. Então vamos lá, né? É um assunto bastante interessante, é bastante novo, né? Há mais de 10 anos eu me formei e a gente não ouvia se falar dessa doença. E só para título de curiosidade, essa doença o ano passado ela foi bastante discutida aí nos meios da saúde e para categorizá-la, né, dentro da Organização Mundial de Saúde. E o ano passado ficou definido também que em 2022 ela entrará, né, dentro ali da classificação de doenças. E por quê, né, que tem bastante essa discussão? Porque ela é delicada de ser diagnosticada, né, envolve bastante fatores. E como que é uma doença classificada diretamente relacionada ao ambiente de trabalho, ao ambiente profissional, então aí se tem, né, bastante estudos e uma certa cautela para que a gente seja bastante assertivo, né, no momento do diagnóstico e também com relação ao tratamento e a prevenção dentro desses ambientes. Então, o que é isso, né, o esgotamento? Eu peguei a definição da palavra do esgotamento. O esgotamento é aquilo que queima por completo, né? Então, eu achei bastante interessante essa definição, porque, assim, aquilo que já não tem mais energia, né? Então, assim, já acabou, não tem mais não consegue nem ter mais a combustão. Pensando na questão de algo para dar o fogo, já não consegue mais nem dar a combustão, não tem mais energia, não tem mais nada para se queimar, porque já se acabou. E esse tema me chama bastante atenção porque durante minha experiência, né, dentro das organizações, mesmo nos atendimentos clínicos,
É bastante recorrente as pessoas chegarem com alguns sintomas, né? Que ainda não dá para ser classificado como burnout, mas são sinais de que algo está acontecendo e que, se não for tratado, não for cuidado, né, a tempo, pode sim gerar esse esgotamento. Então, imagina, para chegar nesse esgotamento, não tem mais nada, né? Então, ali a gente tem alguns passos que vão nos sinalizando para que aconteça esse esgotamento por completo, né? Que caracteriza a síndrome. Deixa eu só fechar aqui para não fazer barulho. E então é bastante novo. E eu tenho aqui estudado bastante, levantados alguns tópicos, né? Por que essa doença, né, é tão nova e tem uma tendência aí de crescimento, infelizmente, né? Tem um estudo que diz que em 2018, mais ou menos, que em torno de 30%, 35% dos profissionais estavam passando por alguma situação, né, com relação a essa doença. Então, já estava entrando ali, né, num colapso, digamos assim, porque essa doença, quando tem o esgotamento, lá no final dos passos dela, né, ela entra em colapso, a pessoa entra em colapso. Então, quais são os sintomas? Aqui eu vou relatar alguns sintomas, não é a fim de autodiagnóstico, nem diagnosticar ninguém, mas é para que a gente tenha uma atenção e perceba como o nosso corpo e a nossa mente e o nosso comportamento, ele vai, né? Ele vem nos dando sinais de que algo não está caminhando bem. Então, por exemplo, nós temos sintomas físicos, psíquicos, né, cognitivos. Então, os físicos, normalmente, é muita dor de cabeça, tensão muscular, isso de uma forma recorrente, o qual já sai do nosso controle, né? Tem relatos, inclusive casos clínicos, de que as pessoas, elas tomam medicação, tanto para dor de cabeça, né? A medicina fala de cefaleia tensional, e também para dor muscular, e que os remédios chegam a algum momento que já não faz mais efeito. E esse tema também me interessa bastante, porque assim, eu já passei, né, na minha vida por sintomas, né, que poderiam ser caracterizados como burnout, tanto quando eu trabalhava para organizações e também no início da minha carreira aí no empreendedorismo, né, na minha vida profissional. E tudo isso que eu vou falar, então assim, por algum momento, infelizmente, eu passei, né, por isso. Então, assim, cefaleia, dor de cabeça, com grande tensão, tensão muscular, o qual você toma medicação e não passa. Daí tem dor de estômago, né, tem algumas coisas físicas também, alguns sentimentos que a gente vai vendo, sinais que o nosso corpo vai dando. Dentro do cognitivo, perda de memória, né? Já cheguei com pacientes e a ponto assim de virar a esquina e não lembrar, né, para onde estava indo ou o que ia fazer, qual que era a programação de 5 minutos, dos 5 minutos próximos. Então, assim, tem perda de memória, lapsos de memória, dificuldade extrema de concentração. Então, as pessoas, né, têm um prejuízo com relação ao trabalho e também na vida pessoal, porque tem essa perda de concentração. E vocês vão percebendo que são sintomas que muitas vezes, né, vou usar uma linguagem aqui bem popular, nós vamos colocando por baixo do tapete e assumindo uma responsabilidade de que assim, aconteceu uma vez, aconteceu duas, a gente dá conta, talvez é um cansaço aqui, um cansaço ali, isso vai passar. Então é importante que a gente se observe, porque quando o nosso corpo está dando sinal, é porque sinal que o nosso estado mental já está muito abalado. Aliás, quando o corpo já começa a dar sinal, outras coisas já vinham acontecendo. Então, por exemplo,
as pessoas, elas se cobram, então tem uma autocobrança e afeta bastante a autoestima no início, né, do processo dessa doença. Então, é como se a pessoa, assim, ela ficasse buscando resultado e a satisfação do resultado dela e afetando na autoestima dela. Então, assim, algo que é interno, né, que é a autoestima, o que dá prazer e satisfação para ela faz essa projeção para fora e o resultado é como se a todo momento o resultado dissesse quem é ela, né? É algo mais ou menos assim. Então, é muito importante observar isso. Então, a dedicação intensificada, né, para o trabalho, uma preocupação extrema, um alto nível de ansiedade. E aí chega um ponto que as pessoas começam a ter descaso com as necessidades básicas. O que são as nossas necessidades básicas? Comer, né, dormir, alimentação, beber água. Então, as pessoas, elas vão começando deixando de lado isso. Então, eu tenho, né, até um trabalho que eu faço para empresas e a gente tem um diagnóstico que a gente começa pelas necessidades básicas, né? Assim, enquanto o profissional, ele tem o horário dele de trabalho, onde que ele se alimenta, como que é o ambiente que ele se alimenta, quantas vezes, né, ele levanta e se levanta para ir ao banheiro, né, fazer as necessidades básicas, a quantidade de água que se ingere. Então, esse é o segundo passo aí, né, de uma informação para a gente começar a identificar que nível e que estágio está essa doença. Então, você percebe, assim, eu tenho certeza que vocês podem trazer, né, situações que quantas vezes a gente está no trabalho e se passaram ali 6, 8, 10 horas e você não bebeu um copo de água. Você comeu um lanchinho na sua mesa de trabalho, né? Lembrando, né? O Cleito tá falando aqui, putz, estou assim. E também, né, com relação ao lápis de memória. Para diagnosticar a doença, é importante ter um diagnóstico profissional, né? Ou do psiquiatra, ou de um psicólogo, ou muitas vezes esse trabalho é feito conjuntamente, e que seja recorrente. Mas antes de chegar no recorrente, o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é assim, para que vocês se percebam. Ah, aconteceu uma vez, uma semana atípica, né? Que eu não consegui almoçar, não consegui beber água. Então, comecem a prestar atenção na frequência com que essas situações, o atendimento às necessidades básicas de vocês estão acontecendo. Na live, a gente fez a chamada, né, do síndrome do burnout e a responsabilidade, a autorresponsabilidade do empreendedor. Na verdade, é do profissional. Porque, assim, é entender que nós somos responsáveis, muitas vezes, né, por não perceber e não reconhecer os nossos limites, nós somos responsáveis por gerar, sim, essa doença, né? Porque, assim, o que a gente está fazendo com o nosso corpo? O que a gente está fazendo com o atendimento das nossas necessidades, o atendimento dos nossos desejos? Então, outro passo também, né, dessa síndrome é a aversão a conflitos. Que a pessoa ela já começa a ficar, né, fraca, tão cansada, que, tipo assim, ela não quer discutir, sabe? Então, aí acaba aceitando muito mais as coisas. E aí, a gente sabe, né, vai dizendo sim para fora e não para si. Porque uma das grandes características, né, de descaso, né, e uma aversão a conflito, a gente acaba cedendo demais para as demandas externas. E quando a gente cede para as demandas externas, muitas vezes os nossos limites eles estão sendo ultrapassados. Tá fazendo sentido, gente, até aqui? Né? Coloquem aqui para mim nos comentários. E com isso, né, essa questão, a gente passa a ter essa aversão a conflitos, dizer mais sim para as nossas demandas, não se perceber, não perceber nossas necessidades, e aí acaba até gerando uma reinterpretação de valores, né? Então, o que antigamente era um valor para você, você começa a trazer de uma outra forma,
né? Então, assim, se era um valor, está no lazer com os amigos. E aí, por conta da demanda, né? Por conta da sua percepção de que você tem que dar conta, de que essa dedicação está extremamente intensificada, nível de estresse muito alto. Então, você começa até a reinterpretar seus valores, né? Então, o que é essa reinterpretação? Algo que era importante para você deixa de ser importante. Mas vocês percebem que não é por um estado de consciência, né? Que eu pensei, refleti, então eu vou rever esses valores. Não, é por conta já dessas situações, né? Desses sintomas que a doença vai proporcionando. Outro aspecto também, né, dessa síndrome é a negação de problemas. Então, você começa a identificar algum problema, né, na sua vida e você nega. Mais uma vez, né, aquela frase que eu falei que é assim, é colocar as coisas para baixo do tapete. Então, você, assim, não resolve, não soluciona e a questão, né, vai a cada vez mais se agravando. E aí o Cleiton tá falando aqui que ainda mais com home office se intensificou, é isso mesmo, eu vou falar um pouquinho do home office também e do nosso momento atual. E também porque que essa síndrome, né, essa doença, ela é tão nova. Então, também passa, né, a ter um outro aspecto, o recolhimento e aversão à socialização. E que eu acho que também é um ponto de atenção, principalmente pelo momento que a gente está vivendo. Que acaba acontecendo? As pessoas, elas deixam de estar em ambientes sociais. E empresas, inclusive a gente vê as pessoas tendo reações no corpo com relação a participar de uma reunião, a participar de um treinamento, a participar de um evento social, corporativo, um happy hour ou qualquer coisa assim. Então, as pessoas têm aversão. E o que é aversão, né, gente? A gente expressa também em sintomas físicos, né? Aceleração dos batimentos cardíacos, sudorese, angústia, tristeza. Tudo isso, ele vai se potencializando, né, à medida que esses estágios dessa doença, ela vai se agravando. Já ouvi casos também, né, que é um estágio dessa doença, que é a despersonificação, né, despersonalização. E o que isso significa? De pessoas relatarem que assim, por exemplo, estava indo para o trabalho e sentiu que parece que o corpo flutuou. Sabe, assim, é como se saísse de si. Por quê? Isso já é um grande sinal que, assim, a sua mente e o seu corpo, ele tá entrando em colapso, né? Então, porque, assim, diante de vários sinais que vem sendo dado, chega um momento que, tipo, o corpo, ele vai, né? Eu até fiz um post hoje que diz assim, ou você para ou você pifa. Né? O corpo, ele vai fazer, o nosso corpo e a nossa mente, ele tem uma sabedoria. Então, assim, antes de pifar, né? Antes de chegar na doença, tem vários estágios aí que ele foi dando sinal. Só que talvez a gente não estava, né? Não estávamos alerta, né? A pessoa não está alerta para perceber e atender à necessidade daquele momento. E também tem a questão da tristeza intensa, tristeza profunda, que daí acaba bastante quando já está nesse estágio, né? Por isso que eu falo que o diagnóstico ele é bem delicado, né? E tem que ser feito de uma maneira bem profunda, um diagnóstico bem profundo, porque pode ser, dependendo do estágio que essa doença tá, ela pode ser confundida, né? Ou ali misturada com outros tipos de doença. Por exemplo, lá no final do estágio, né, dessa síndrome do burnout, ou do esgotamento profissional, é uma tristeza profunda que a pessoa sente. Então, assim, ela já tá sem energia para nada. E isso vai gerando uma tristeza, uma angústia, então pode ser que ela, inclusive, seja confundida aí com os sintomas depressivos. E até o estágio final, que é um estágio que precisa, né? Acho que todos os estágios, a partir dos primeiros sinais, você
tem o direito, né, e a possibilidade de buscar uma ajuda profissional, tanto psiquiátrica quanto psicológica, mas no final é assim, só é possível praticamente sair de fato, com uma ajuda profissional, porque daí já entra no estágio do colapso físico e mental, né? As pessoas realmente paralisam, então a gente vê situações muito tristes de pessoas na cama, e aí mexe bastante com o psicológico, porque a pessoa se sente fraca, se sente impotente, já tem aí uma questão do desgaste das nossas células, né? Então, assim, falta de energia, a alimentação já está bastante prejudicada, o sono. Então, a pessoa dorme muito, mas esse sono não é reparador, né? O sono não contribui aí para uma reposição de energia, para reposição de vitaminas. Então, o que eu quero chamar aqui, né, atenção para vocês, que é assim, perceber os primeiros estágios, né? Entender que é assim, ficar sem comer, ficar sem beber água, ficar horas e de uma forma intensa e constante, de segunda a segunda, sem atender as necessidades básicas, preocupado, trabalhando, num estado ansioso, estressante, isso não é normal. Isso não é normal. Isso quer dizer que alguma coisa está em desequilíbrio. E normalmente, como que a gente trabalha isso, né? Como que a gente trabalha essa questão do tratamento e para contribuir aí para que as pessoas, né, não cheguem em níveis para entrar nesse colapso? É trabalhar a questão do gerenciamento, né? O gerenciamento do seu tempo, o gerenciamento da sua autopercepção, o gerenciamento do seu estado de consciência. Então, assim, e de como que estão seus pensamentos, de como que você está gerenciando a sua vida. E aqui, né, foi uma doença que teve uma ascensão muito rápida, porque se a gente pensar há 10 anos, né, e eu falo isso que eu acabo comparando bastante, né, da minha época de formação e o que estava recorrente naquela época para os dias atuais, né, para esse tempo mais contemporâneo, é assim, eu lembro, quando eu era criança, a quantidade de informações que nós recebíamos era bem menor, né? Eu, assim, quando eu era criança, na adolescência, assim, não era o acesso à internet, o acesso à informação era muito mais reduzido, bem mais reduzido, né? Então, tava me lembrando assim, se a gente quisesse ouvir uma reportagem, né? Se a gente quisesse saber o que estava acontecendo no mundo, a gente precisava comprar o jornal, né? Então a gente escolhia lá o jornal de domingo ou o jornalzinho lá do dia a dia, né? Que relatava. A gente tinha um controle maior e uma gestão do tempo maior para ter acesso à informação, né? Então, nesse ponto, a gente não era bombardeado, né, pela quantidade de informações que nós temos hoje. Então, antigamente, assim, a gente procurava, né? Se a gente quisesse ter acesso à informação, acho que era um movimento mais de dentro para fora. E hoje, basta ligar a televisão e que a gente recebe aquela enxurrada de informação. E é uma enxurrada de informação que a gente nem escolheu, né? Então, vocês percebem as diferenças dos nossos comportamentos, né? Como se eu dissesse assim, a rádio Itatiaia. É como se eu dissesse assim, lá atrás nós tínhamos o controle maior das nossas escolhas. A notícia que eu quisesse ler, eu precisava ir na banca de jornal ou tá naquele horário, né? Até esse final de semana eu vi uma informação bastante interessante que no início da televisão nós tínhamos os horários dos telejornais. Hoje, a qualquer momento que você ligar a sua televisão, você vai ter ali um telejornal. A qualquer momento que você ligar a internet, né, acessar um site, você vai ter informação. Então, assim, é como se a nossa capacidade de processamento
ela foi acelerada, né, por conta da tecnologia, por conta da internet, ela foi acelerada e que a gente não conseguiu acompanhar. Aliás, nenhuma capacidade humana conseguiria acompanhar. Então, o que a gente faz com isso? É a gente ter a percepção, é a gente assumir, né, a gestão do nosso tempo, é a gente assumir a gestão das nossas escolhas. Porque assim, todos nós temos as mesmas 24 horas, né? Só que o que a gente escolhe fazer dessas 24 horas? Entenda que é assim, eu posso escolher ligar a televisão e receber uma enxurrada de informação. Ou eu posso escolher não ligar a televisão. Eu posso escolher ler um livro, eu posso escolher ficar em silêncio, né? E aí eu ouço bastante, né? Inclusive dentro da parte clínica, a gente vai trabalhando inclusive com esses exercícios, né? O que está dentro do nosso controle e o que não está no nosso controle. Então a gente começa classificando, né? De tudo que a gente está vivendo. A gente tem um exercício que é muito bacana e vocês podem procurar na internet, que chama Roda da Vida. Essa roda da vida, né, você classifica, você para um tempo para você avaliar, se autoavaliar qual que é o seu nível de satisfação com relação a alguns aspectos da vida. Então, lá tem dividido, né? Saúde profissional, vida pessoal, relacionamento, né? Então, relacionamento amoroso, relacionamento com você mesmo, a sua satisfação com o pessoal, a sua satisfação profissional, como que está a sua saúde, e você classifica. Por que é importante fazer isso? Para você tomar consciência, né? De como que você está fazendo a gestão da sua vida, né? A gestão pessoal e profissional. E o que eu quero dizer para vocês que é assim, demandas externas nós sempre vamos ter, né? Ainda mais aí com a tecnologia, que é positiva, tá? Eu não tô aqui falando mal da tecnologia, dizendo que ela é ruim, não, né? Muito pelo contrário, ela traz bastante facilidades pra gente, né? Eu que diga, eu falo assim, que graças a Deus eu comecei a dirigir, né, mais e aí por todos os lugares, quando já tinha existência aí dos aplicativos para direcionar as rotas, porque senão eu não sei como eu chegaria nos lugares. Então, essa possibilidade de eu estar aqui falando para vocês, podendo falar um pouco do meu trabalho, podendo um pouco compartilhar do meu conhecimento, compartilhar, né, da minha experiência com vocês, isso é importante, isso é legal, poder interagir com vocês. Tem aqui, ó, a Si pediu para participar, quer participar, Si? Avisa aí que sim, que eu te chamo, para a gente interagir. Então, a tecnologia ela é positiva, e quando eu falo de uma autogestão, que a gente tem que perceber como nós estamos gerenciando isso, é a gente ter consciência e atenção de que forma que nós estamos utilizando. Teve uma transformação muito rápida? Teve, né? Teve até um estudo que eu vi que antes, situações, por exemplo, o mercado de trabalho, que se demorava 10 anos, né, uma transformação para acontecer, hoje em um ano acontece muito mais transformação. Entende? Então, por exemplo, a chegada de um maquinário, né, que antes estava lá nos Estados Unidos ou, né, no Japão, e aí demorava 10 anos, 15 anos, 20 anos para chegar até o Brasil. Hoje, em um ano, né? Então, as coisas acontecem do outro lado do mundo, rapidamente nós recebemos aqui. Então, isso também tem sobrecarregado o nosso estado mental, a nossa capacidade de decidir, a nossa capacidade de gerenciar o nosso tempo, a nossa capacidade de viver a vida, né? Isso tem modificado. Aí o Diniz está falando aqui um filme que ele indica, que é o Dilema das Redes, né? E então o que eu quero trazer aqui de reflexão, né, para vocês, de que maneira que vocês estão gerenciando a vida de vocês, né? E
De quem que é a responsabilidade por esse gerenciamento? E eu peço aqui que fiquem, convidem mais gente, que a gente vai fazer um exercício aqui, né? Mesmo semana que vem a gente vai ter a live com a Ju, mas a gente prepara outro exercício. Mas hoje eu espero que vocês fiquem aqui para a gente fazer um exercício, que é um exercício simples, leva pouquíssimo tempo e que eu vou falar para vocês a efetividade que traz esse exercício. E que se vocês puderem, né, praticar todos os dias, isso já vai gerar um grande movimento interno, né? E zelando e preservando um pouquinho mais a saúde de vocês, né? Gostaria de ver se vocês têm alguma pergunta, se vocês têm alguma dúvida, se ficou clara, né? O que é essa síndrome. E que eu quero chamar a atenção para vocês que ela começa, né, assim, não desapercebida, mas que a gente precisa dar o devido valor, né? A gente precisa dar a devida atenção. Ficar sem beber água, ficar sem ir ao banheiro. Gente, e esses relatos eu tô trazendo porque, assim, é o que chega muito na clínica, é o que eu ouço dos profissionais, é o que eu ouço, sabe? Aí, mesmo nos meus círculos de familiares, de amigos. Então, assim, é muito comum. E aí as pessoas trazem com uma naturalidade do que não é natural. Não é natural do ser humano ficar sem dormir. Não é natural do ser humano ficar sem comer. Não é natural do ser humano, ou você fazer sabe, o quanto que você vai sobrecarregando a sua mente. Uma coisa que sobrecarrega a mente. No horário de refeição, televisão ligada. Nosso cérebro ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Nós temos canais de conexões que a gente consegue ter atenção em uma única coisa por vez. Né? Eu acho que eu levo até aquela máxima da física. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar, né? Não ocupam o mesmo espaço. A mesma coisa na nossa mente. 2 coisas não fazemos ao mesmo tempo. Aí as pessoas falam, mas eu faço sim, Letícia. Eu faço, né? Eu faço sim. Não faz. Sabe o que você está fazendo? Mudando as conexões muito rapidamente e estressando as suas conexões, estressando seus neurônios, estressando as suas células, né? Eu tô até vendo aqui que tá entrando bastante gente nova e eu acabei nem me apresentando, mas depois vocês podem ver aí meu Instagram, né? Me seguir, eu compartilho bastante coisas. Eu sou psicóloga, especialista aí, né? Nas relações afetivas, relações de trabalho, principalmente. E trabalhando aí sempre para a prevenção do trabalhador, para a saúde. E estou aqui à disposição para, se tiverem alguma pergunta ou mandar no direct, me procurar. Estou aí à disposição. E aí eu gostaria de saber de vocês, né? Se vocês topam fazer um exercício. E eu vou contar aqui para vocês que tem uma pesquisa também, né, da neurociência, que diz que o nosso cérebro, ele não diferencia o que é verdade ou o que é mentira. Então, nós temos, isso tem um lado positivo e um lado negativo. Alguém aqui, né, já assistiu um filme ou de terror ou um filme de ação, o qual você, né, fica na cadeira, os seus batimentos cardíacos, né, aceleram, a sua mão às vezes fica fria. Alguém aqui já viveu isso? Ou até mesmo por imaginar alguma situação, sabe? Assim, imaginar uma pré-apresentação no trabalho, uma pré-reunião que você considera muito importante, você tem aí uma responsabilidade, né, de mostrar seu desempenho. Vocês percebem que como o nosso corpo ele responde a essas situações, né? Então é assim, por quê? A nossa mente, ela tá ligada aos nossos pensamentos.
ela não diferencia. Por exemplo, uma reunião, né? A gente se preparar para uma reunião. Aí o pessoal falando sim, sim, sim. Então, a gente se preparar para uma reunião e a gente imaginar, né, que aquela reunião, ela é muito importante, então gera um medo, tem uma insegurança. E aí, então, nosso cérebro, ele não sabe se aquilo é verdade ou mentira, mas só o fato da gente estar pensando, ele considera como uma verdade e ele prepara o nosso corpo para enfrentar aquilo. Então, se você for para uma reunião, você sentir medo, você vai estar se preparando para enfrentar o medo. Se você for para uma reunião e você pensar que, uau, vai ser maravilhosa, eu estou arrasando, o seu corpo, a bioquímica do seu corpo vai se preparar para receber essa sensação de uau, né? Vai ser o máximo. Então, essa é uma técnica que a gente pode usar no nosso dia a dia, né? Para lidar com situações que são importantes para a gente e a gente identificar. Então, primeiro, nós precisamos identificar quais são os nossos sentimentos diante daquela situação que nós estamos prestes a enfrentar. É um sentimento de medo? É um sentimento de rejeição? É um sentimento de que legal, que alegria? Identifique. E aí você pode mudar. Se é um sentimento de medo, então o que eu posso fazer para transformar esse sentimento? Para que meu cérebro, né, e o meu corpo, ele não se prepare para enfrentar um medo, mas que ele se prepare para o melhor. Tá aqui, né? Tá aqui. Então, eu gostaria que vocês pegassem um papel e uma caneta, ou um papel e um lápis, ou o que tiver aí perto, um bloco de notas, ou pode ser até mesmo o celular, eu ia falar, mas aí vocês vão ter que sair da live, né? Mas um papel e uma caneta, tá? Ou vocês podem escrever aqui no comentário, depois do exercício, tá? Então, eu vou fazer um exercício com vocês, que vocês vão ter total controle, tem total segurança. É um exercício rápido, mas que vocês vão poder sentir, né? Isso que eu acabei de falar para vocês. Porque melhor do que saber na teoria é vivenciar na prática, certo? Então, vocês estão aqui comigo, vendo essa live. Até só para a gente, né, filtrar um pouquinho aqui, gostaria que vocês escrevessem aqui nos comentários para mim, até agora, né, essa live. A gente já tá aí com 35 minutos de live. Qual que foi o maior insight que você teve? Qual que foi o aprendizado? O que trouxe de reflexão? Em uma palavrinha. Em uma palavrinha. Gostaria que vocês compartilhassem aqui. Pra gente já ir pro exercício. Enquanto isso, também dá tempo para quem não tá com papel, com caneta. Vá pegar. Então, escrevam aqui para mim. Qual que foi um insight? O que fez sentido? Em uma palavra, o que trouxe como reflexão? Positivismo. Controlar, isso. E é o autocontrole, né? Esse positivo. Primeiro eu vou falar de cada uma, que eu vou trabalhar um pouquinho com vocês antes da gente fazer exercício. Positivismo. O que é? Tá aqui. Os nossos pensamentos, né? Eles podem nos levar para uma percepção de vida, para uma percepção de mundo positiva ou negativa. Outra coisa que eu gosto de usar também relacionada ao positivismo, de tudo que a gente vive na vida. Ou a gente pode olhar como graça, né? Bênção, seja o nome que você queira dar, ou como colocar uma palavrinha antes, que é o desgraça, tirar a graça. Graça, né? Aquilo que é alegria, a gente pode ver aquilo como, né, positivo. Ou tirar a graça, que é o desgraça. Então, essas duas únicas percepções que a gente tem de mundo. Ou de graça ou de desgraça, né? Ou é prazer ou é dor.
Então, e tá aqui. A gente pode transformar isso. É claro que é com exercício. É claro que vai ter momentos na vida que nós vamos precisar olhar para a dor. Né? A gente vai precisar ressignificar essa dor. A gente vai precisar compreender o que gerou dor. Não é simplesmente um positivismo raso que a gente fala, né? Vazio, que tudo tem que ser gratidão, tudo tem que ser maravilhoso. Não. Tem momentos na vida, inclusive, que a gente precisa sim entrar em contato com a dor para que a gente gere uma transformação, né? E aí outra palavrinha aí que trouxeram, que é controlar. O externo a gente não controla, tá? 2 certezas que nós temos na vida. Uma que todos nós vamos morrer e outra que tudo se transforma. Então, a partir de tudo isso, em nenhum dos dois nós controlamos. Nem com relação à morte e nem com relação às transformações que acontecem no mundo. E nem com as transformações que acontecem na nossa vida. Então, o que a gente controla? Nós mesmos. A partir do quê? Dos nossos pensamentos. A partir da percepção que nós temos com relação à nossa realidade. A partir da percepção e ressignificação que nós temos com relação ao nosso passado. A partir da nossa percepção e coragem, né? Que é de agir com o coração e do positivismo, que a gente olhe para o nosso futuro. Né? Então, isso a gente controla. Que é o que eu falei aqui, é a autogestão. A todo momento o mundo, ele vai nos demandar. E a gente não controla as demandas que o mundo nos coloca. Mas eu posso controlar, eu posso escolher. Se eu vou ligar a televisão e receber uma enxurrada de informação, ou se eu vou escolher estar aqui na live com a Letícia, né? Trocando experiência, adquirindo conhecimento, com leveza, experiência, né, para melhorar a sua saúde, seu equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Essa é uma escolha. Então, isso você controla. Agora, a partir do momento, eu falo, tome cuidado com os estímulos que você se permite, né? Ligar a televisão, a partir do momento que você liga a televisão, talvez você não tenha controle do que tá ali. Realmente não tem, você só tem controle de mudar de canal. Mas a informação que vem, você não tem controle. É como eu estava falando, antigamente isso era muito mais controlável, porque a gente pegava o jornal e escolhia o que ia ler. Hoje não, a gente liga na televisão e está ouvindo, certo? Aí colocaram aqui também que eu continuo sofrendo com ansiedade, só tira a palavra minha, tá? Ela não é sua, mas é com a ansiedade e o que a gente pode fazer com ela. E querendo fazer tudo e com a sensação de sempre fazer pouco. Isso, né? Aí isso precisa ser trabalhado, né? Eu recomendo que você busque uma ajuda profissional para olhar mais profundamente com isso, né? Tem aí algumas técnicas para trabalhar a questão de ansiedade. Você já tem a consciência que você está fazendo tudo e tem a sensação que é pouco, né? Então, é olhar um pouquinho para essa autocobrança, né? O que é esse muito, o que é esse pouco, tá bom? Reavaliar o significado, exatamente. O que significa aquilo para você? Porque muitas vezes nós vivemos significados que estão aí, né? Que alguém disse pra gente que é importante. Mas será que é realmente importante para você? Né? Não tem certo ou errado. Tem a sua verdade. Tem a sua verdade. Então é importante isso. E mais uma vez, o mundo da tecnologia, né? E o capitalista que a gente vive, o consumismo, né? O objetivo é assim, é cada vez a gente estar menos consciente para que a gente aceite mais o que vem de fora, né? E aí entender que a gente tem aí uma grande capacidade de autorresponsabilidade humana e rica para transformar isso. O Dino está falando que não acredita que não existe transformação sem dor. Olha, talvez as experiências, né, que cada um passa, pode ser com dor, mas conforme a gente entra aí num processo de autoconsciência, a gente vai buscando, é possível, né, a transformação com leveza, com menos sofrimento, né? Talvez a dor aí, ela esteja muito relacionada a
atender, né, as demandas externas, algo que você não tem controle, mas busque aí algum fato o qual você conseguiu controlar, né, dentro da sua autogestão, e pode ver que ela se torna muito mais leve, né, quando a gente passa a descobrir a nossa verdade, os nossos prazeres, o que é importante de fato pra gente e ter uma atenção para isso, tá? Então vamos para o exercício. Eu vou pedir aqui para vocês que vocês fiquem, né, confortáveis onde vocês estão, na cadeira. Apreciem o silêncio. Eu acho que assim, se tiver televisão ligada, rádio, vou pedir para que vocês vão silenciando, né, para que vocês tenham esse espaço só para vocês. Se tiver alguém aí junto que não esteja assistindo, fala que você vai precisar ir só de 3 minutinhos. E eu vou pedir para que vocês comecem a prestar atenção, pode ser de olhos fechados fica mais confortável, porque você tem menos estímulos, e você comece prestando atenção na sua respiração. Então, presta atenção na sua respiração, perceba se ela está acelerada, se ela está mais calma. Sinta o ar entrando pelo seu nariz e perceba da forma que ele sai. Se ele sai pela sua boca, se ele sai pelo seu nariz. Nesse momento, o que eu te peço é para você perceber. É uma autopercepção, sem julgamento. Então, perceba mais uma vez. E agora eu vou pedir para que você, ao inspirar, conte até 3. Inspira contando 3, segura 3 segundos e você vai expirar contando até 6. Então, vamos lá. Inspira contando 3. Segura 3 segundinhos e expira contando 6. Agora, eu vou pedir para você aumentar 1 segundo, se for confortável para você, somente se for confortável. Então, você vai inspirar contando até 4, segurar esse ar por 4 segundos e expirar contando até 8. Então, inspira. Solta. Isso. Agora, para ficar mais alegre, eu vou pedir para que você, ao inspirar, imagine uma cor, a cor que mais te agrada, que te represente alguma coisa, e você vai inspirar essa cor. Inspira contando até 4, imaginando essa cor. Pode ser rosa, azul, verde, amarelo. E ao expirar, você vai imaginar um cinza, um preto, alguma cor assim, como se você estivesse limpando os seus pulmões. Inspira até 4, segura 4 e expira 8. Mais uma vez, para a gente finalizar o exercício. E aí vocês vão fazer mais uma inspiração profunda, relaxar, mexer o corpo, se movimentar e abrir os olhos para quem fechou os olhos. E aí agora, gostaria que vocês compartilhassem aqui, que eu vou explicar o que é isso, né? E enquanto vocês vão colocando no comentário como vocês se sentiram. Vou dizer o tempo que durou tudo isso e se vocês puderem compartilhar quanto tempo vocês acham que duraram tudo, né? Que durou esse exercício.
Compartilhem aqui comigo. Quanto tempo parece que durou esse exercício? Como vocês estão se sentindo? Muito bom, Cleiton. Gratidão pela contribuição. Quem mais? Conseguiram fazer? Conseguiram prestar atenção na respiração? Cleiton tá falando meio que hipnose. Não chega a ser hipnose. Eu vou te explicar por quê, tá? Esse processo ele foi completamente consciente, né? O que eu fiz aqui, 8 minutos, não, durou 3 minutinhos, Cleiton. 3 minutos. Mas a percepção que a gente tem é que realmente, né, dura mais. Aí sentiu bem. Então, né, o que que acontece? Quando nós paramos esse instante e prestamos atenção na respiração, né? Aqui a gente fez a respiração, mas poderia ser nos batimentos cardíacos, poderia ser numa vibração de um som, poderia ser na vela, né? Eu acho que é muito legal fazer isso com vela, você ficar prestando atenção nos movimentos da vela. Ah, o Ernie teve um problema de conexão e perdeu a concentração. Entendi. Tudo bem. Pois tenta aí de novo, se viu o exercício. Então, o que que acontece? Lembra que eu falei para vocês que o nosso cérebro ele não consegue prestar atenção e fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando eu tiro por alguns minutinhos, né? Seja 2 ou 3, e eu presto atenção em uma única coisa, que é a respiração, por aqueles segundos, a oxigenação do meu cérebro está sendo diferente e não está sendo poluída, né, e invadida por estímulos externos. Então, por isso que é importante também se a gente conseguir fazer com os olhos fechados, porque daí a gente reduz os nossos estímulos, né, de visão, de cor, de objetos, e nos conectamos mais com a nossa respiração. E isso, gente, é de uma dádiva, porque não importa o tempo, mas assim, você tá como se você desse um respiro para sua mente, né? Você acalma a sua mente. Porque percebe, a todo momento que a gente está acordado, nós estamos em movimento. Nós estamos tendo atenção com alguma coisa, né? Um barulho que faz aqui, ou com alguma coisa do trabalho, com alguma coisa de casa. Então, a gente não dá esse alívio. Então, a nossa mente, como eu falei, tá todo momento oscilando, né? Para ter atenção para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Por isso que eu digo, se você estiver fazendo uma outra atividade, ou se alimentando, ou para dormir, ligar uma televisão, isso atrapalha a qualidade do seu sono, atrapalha a qualidade da sua refeição. Porque você está dando muito mais estímulos do que a nossa mente é capaz de processar, né? Então, ela vai tentar atender a essa demanda, só que vai gerar um estresse, né? Isso que é o estresse. É você dar mais estímulos do que, né, aquela capacidade para processar. Fabi tá falando que o coração disparou. Pois a gente pode ver o que é isso, né? Se teve algum outro estímulo externo, se teve algum pensamento anterior, né? Se fechar os olhos, talvez, pode ser algum estímulo que não seja tão confortável. Então, com o tempo, você vai, né, descobrindo aí, vai vendo qual que é a forma mais confortável para você fazer esse exercício. Então, assim, acho que são as informações, essas dicas que eu gostaria de passar para vocês, né? Esse exercício, que ele é super benéfico, mas lembre-se, tudo, né, tem que ser constante. Assim como a gente come, bebe água e dorme todos os dias, esse momento de acalmar a mente, ela precisa acontecer diariamente. Eu tô falando aqui, você consegue 1 minuto, 60 segundos? Faça. Você consegue 2? Faça. Você consegue 3? Faça. Você consegue 5? Ótimo. Entende? Mas 1 minuto, 60 segundos do seu dia, se você puder parar para prestar atenção na sua respiração, para você ter essa conexão com você,
você já vai estar trazendo um benefício para aliviar um pouco mais a sua mente. Fez sentido, gente? Eu espero, assim, eu gosto sempre de trazer, assim, conceitos, né, científicos. Isso que eu trouxe aqui para vocês, assim, tem pesquisas. Por quê? Que muitas pessoas já fizeram muitas vezes e teve algum resultado, eu acho que traz algum aprendizado pra gente, né? Então, isso é muito importante. A gente poder aprender, a gente poder se beneficiar e a gente poder usufruir dos aprendizados que outras pessoas já tiveram, que outras pessoas já experimentaram. Então, de coração, né? Eu gostaria que vocês experimentassem e compartilhassem comigo, né? Se sentirem à vontade. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu sempre, vira e mexe, estou abrindo aí as caixinhas nos meus stories, tá, né? O direct tá aberto. Então, sinta-se à vontade, tá? Será um enorme prazer poder contribuir para vocês. Eu acho que faz parte do meu trabalho, faz parte da minha missão e é algo que é muito leve, né, de eu compartilhar, que é muito leve de eu falar aqui para vocês e é muito satisfatório dedicar esse tempo aqui para vocês, né? Eu até falei para Ju, falei assim, eu vou entrar e só vou avisar que não vai dar pra gente fazer, mas assim, honrando e respeitando vocês, né, de vocês estarem aqui, foi assim, ó, passou 1 hora, né, já se foram 1 hora, e eu acredito que foi 1 hora de bastante aprendizado, né, foi 1 hora que não sobrecarregou a nossa mente, mas que a gente pôde aí viver uma experiência nova, uma experiência diferente, tá bom? Então, eu agradeço imensamente. Deixa eu... Ah, Arleis falando, conto para todo mundo que você me orientou a prestar atenção no meu banho. Eu entrava e saía, nem sabia o que havia lá. É isso, é uma técnica, né? Rapidinho eu vou falar aqui. Que também o momento do banho... Ah, outra coisa, é muito importante isso que a Ale falou. Assim, gente, esses momentos de... Tem aí uma que chama de mindfulness, atenção plena, né? Para a gente ter essa conexão, para a gente acalmar a nossa mente, para a gente conseguir ter mais qualidade, para a gente ter mais equilíbrio na nossa vida, a gente pode incluir nos momentos de algo que a gente faz todos os dias. Então, escolha seu melhor momento. Pode ser na hora do banho, como a Lê tá falando, né? Então, no banho, perceba a água tocar o seu corpo, sinta a água tocar o seu corpo, preste atenção, né? Qual que é a ordem, né? Aquilo que é automático, deixa de ser automático, assuma o controle daquilo, mas para que você possa sentir um maior prazer, para que você possa aliviar a sua mente, né? Então, na hora do banho, na hora da refeição, na hora da refeição, para mim é muito sagrado, porque eu paro ali, acho que uns 30 segundinhos, né, para poder agradecer o alimento. E aí eu agradeço a todas as pessoas que participaram no processo daquele alimento, né? Eu envio vibrações positivas que dê prosperidade, desde o momento do plantio, da colheita, do transporte. Então é um momento muito sagrado para mim. E eu falo e finalizo assim que esse alimento me torne cada vez mais saudável, né? Que esse alimento me torne cada vez mais alegre, porque eu amo comer. Então, o momento da refeição pode ser o momento desse 1 minutinho, desses 30 segundos, antes de dormir, né? Antes de dormir, 1 minutinho. Antes de dormir, você pode pensar, não precisa pensar durante o dia, mas 3 coisas o qual você agradece, que aconteceu naquele dia e que você pode agradecer, né? Você pode agradecer, certo? Então, inclua isso. O Instagram já me avisou aqui que é hora de finalizar. Então, gratidão imensa, imensa e muito obrigada por estarem aqui comigo. Ótima noite a todos, ótima semana e nos vemos mais vezes. Ah, e quero falar que vai ter live quinta-feira. Eu vou divulgar às 7h15 da manhã. Beijos!